Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e o telefone à sua disposição, também São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio. Milton Flávio, bom tê-lo aqui, Milton Flávio. O prazer é meu, Zancopé, de voltar aqui mais uma vez, conversando com você, com os nossos amigos e convidados e podendo falar um pouquinho com a gente de São Paulo. Sem ser indiscreto, você esqueceu a medicina de vez? Não, eu continuo fazendo consultório. Isso é a primeira cachaça. Aqui em Botucatu? Em Botucatu, só em Botucatu. Em São Paulo não dá tempo, Zancopé, né? E aqui eu não consigo cumprir com a rotina, então é melhor... Depois o Jaime vai perguntar quanto você gasta de pedágio. Tá? De novo, né? Também conosco o Coronel PM Antônio Ferraz dos Santos. Coronel Ferraz, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite e a participação com esse público muito interessante. A última vez que nos encontramos, o senhor era subcomandante do Corpo de Bombeiros, agora na reserva? Isso, no último dia 7 de dezembro do ano passado, depois de 37 anos. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Lamento porque o Corpo de Bombeiros perde alguém muito qualificado, preparado. O Corpo de Bombeiros não, Polícia Militar, não é? Mas não perde não, Jacopé. A gente é exemplo do médico, nosso companheiro, a gente é policial a vida inteira. Também conosco o advogado Paulo Iaz de Moraes, que é conselheiro da OAB São Paulo. Paulo Iaz, prazer tê-lo aqui. O mesmo, Jacopé. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar falando do jeito que fala. Você nos trouxe aqui um livro Monitoração Eletrônica, Probação e Paradigmas Penais, é isso? Isso, na verdade é uma obra não feita só por mim, na verdade coube a minha coordenação e escrever um artigo e feita por diversos autores, inclusive de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, falando da famosa tornozeleira eletrônica. Aquela que é colocada no tornozeleiro daquele que... Hoje está famosa. Está famosa. Nós temos um caso aí, um do Petrolão, que está monitorado na condição de prisão domiciliar. Mas é um livro específico para advogados? Só advogados têm acesso? Não. Na verdade, a leitura até não é só de juridiquês, ela traz até uma visão interessante de outros autores de outros países, com uma linguagem não tão rebuscada. Acho que aquele que tem interesse no tema não é difícil entender. Também conosco o advogado, economista e empresário Renato de Matteo, que é presidente do PSB Rio Claro. De Matteo, bom tê-lo aqui. Prazer estar aqui de novo, a gente sempre que vem aqui é muito bem recebido e hoje não foi diferente. Zancopé, prazer falar com os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também pela internet. Como é que foi a experiência da candidatura? Experiência eleitoral serviu para confirmar que eu gosto de política, viu, Zancopé? Eu digo isso a quem me pergunta. Sem dúvida, nós tivemos uma votação expressiva, tem bastante gente que queria, então, que a gente assumisse um cargo no Congresso. Não deu, nosso partido precisou de muito voto para conseguir assumir esse cargo, mas continuo na política, continuo fortalecido e feliz por ter escolhido entrar na política jovem, né? Acho que foi essa a principal experiência que eu tive nessas eleições. A política municipal vai ter a tua participação? Não sei se direta, mas indireta, com certeza. Diretamente, porque você é presidente do PSB, Milton Flávio. Posso fazer uma pergunta? O Cláudio Mauro continua no PSB por lá? Ou não? Já mudou de partido? Cláudio Mauro foi um ex-prefeito, ficou 8 anos à frente da cidade, do PV, e acabou se afastando das eleições por motivo judicial, enfim, está com restrição aí. Mas continua, salvo engano, na política, mas não diretamente, mas continua na cidade, isso eu posso dizer. Eu conheço o Cláudio Mauro porque ele é professor da Unesp, como eu. Claro. E o De Matheus talvez não saiba, né? Mas a origem da minha família, lá o Schlegger, é Rio Claro. Tem padarias lá, a família continua morando lá. Família. É uma família bastante tradicional na cidade. Mas eu sou formado meu mestrado na Unesp de Rio Claro também. E conheço a família que é tradicional lá.
Neste Gente que Fala, vamos falar sobre obras contra a falta d'água no PAC. O governo de São Paulo pediu à presidente Dilma Rousseff que 7 das 8 obras previstas contra a crise da água sejam incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento PAC. O objetivo, segundo o secretário de Planejamento, Júlio Sebeghini, é que o Estado possa se beneficiar do regime diferenciado de contratação que dispensa licitações para acelerar a conclusão das obras. Milton Flávio, do advogado Iaso, de Mateu, Coronel Ferraz, as ordens. Eu acho que é muito importante. O governo federal arrecada a maior parte dos seus recursos aqui no estado de São Paulo e devolve muito pouco. Não é por outra razão que o PT vem perdendo espaço de maneira progressiva, continuada e agora acelerada aqui em São Paulo. Acho bom, mais do que promessas, de fato, o governo federal começar a devolver um pouco dos muito que os paulistas mandam para Brasília. Mais do que isso, talvez nós também tenhamos uma disputa entre a política administrativa e a política partidária. O que nós não podemos esquecer é que aquele que é eleito ele tem que estar lá para servir ao cidadão que votou nele, né? Então, o governo federal, acima das diferenças partidárias, deve sim... E também em quem não votou. Em quem não votou. Não é só em quem votou. Um político, tem que atender não apenas quem votou nele. Sim, sim. A quem votou, não nele, sim. Ao Perfeito. cidadão, como quero dizer. E dizer que o governo federal é quem fica realmente com a principal parcela da divisão tributária, né? Então, não é mais uma questão opcional, escolher ou não se vou fazer um investimento num Estado que não é representado pelo meu partido. O que nós temos que pensar é que o investimento deve ser feito onde ele está precisando ser feito, né? Um problema que, pelo menos que eu vejo nessa matéria, é a dispensa da contratação, ou seja, das licitações. Isso é grave, ou seja, só depois que o problema acontece que há planejamento nesse país. Ou seja, o problema da estiagem já é de longa data. Tanto em nível... E aí não tem licitação. Hein? Não, fica sempre esperando o problema de São Pedro. Não tem licitação. Então, isso é muito mais grave. O ponto-chave é esse daqui. Ou seja, vai cobrir a cama com um lençol curto e colocando dificuldades para ter facilidades. Isso é o problema sério, que nós que vamos pagar essa conta, e só Deus sabe quanto será essa conta. Doutor Paulo Iaz, eu reservei o final aqui exatamente por esse item que o Coronel Ferraz fez uma ressalva. Dispensa de licitação. Na verdade, eu ia comentar 2 aspectos. Um deles é essa questão. O primeiro é a importância da discussão da água, que esse problema veio para ficar, ele precisa ser pensado de outra forma. Não podemos mais acreditar em São Pedro. Isso é uma verdade. Então, precisamos pensar de outra forma, com outros países que têm dificuldade com água, pensam. Solução trazendo água do mar, eu não sei. Mas as pessoas, os técnicos dessa área, precisam trabalhar e pensar, e é lógico, isso vai exigir enorme investimento. Outra questão importante, e isso impacta diretamente no que já está acontecendo hoje, com os principais proprietários das maiores construtoras desse país presos, quais serão as construtoras que, enfim, abraçarão essas obras. E nessa modalidade de licitação, o PAC, a lei específica que estabelece e regulamenta essa possibilidade, ele possibilita essa contratação de licitação na perspectiva de que isso seja feito uma contratação mais rápida, porque normalmente um processo licitatório dessa natureza demora quase 1 ano. Então, o objetivo, quando a lei criou essa possibilidade, era que o processo de contratação fosse mais rápido. Mas é lógico, uma situação como essa emerge nas nossas cabeças, até porque estamos assistindo a algo inédito nesse país, a que valor e a que custo para a sociedade isso vai acontecer? Quanto que vai custar cada litro de água para o paulistano? Essa é a pergunta que tem que ser feita, e eu acho que precisamos criar metodologia de controle e fiscalização. Isso é inevitável, para que, mesmo que seja por uma modalidade sem licitação, na contratação de emergência, que esses contratos sejam feitos de forma idônea e correta, para que a gente não tenha que novamente assistir ao que nós estamos assistindo hoje com Petrobras e outras empresas que agora parece que também estão envolvidas em situações parecidas como essa. Eu acho que isso é muito importante e, no caso do Brasil, não seria necessário que a gente tivesse a preocupação que tem, por exemplo, Israel e outros países de dessalinizar a água do mar. Nós temos em São Paulo o aquífero Guarani,
que, de maneira competente, de maneira consciente e responsável, poderia ser explorado de maneira adequada. Eu conto sempre essa história, Zancopé, acho que já falei aqui no programa em outras ocasiões. Quando eu assumi o IANSP como superintendente, o nosso hospital tinha como segunda maior despesa a água, só perdia para medicamento. E a gente, naquela ocasião, furou 2 poços artesianos, num processo licitatório, onde ganhou a empresa que nos dava o maior desconto no preço da água, e nós não gastamos nada e passamos a economizar R$150 mil mês com essa modalidade. Naquela ocasião, eu me lembro que eu procurei o governador Geraldo Alckmin, candidato ao governo, sugerindo que essa mesma alternativa fosse utilizada. Por quê? Porque em hospitais públicos e em várias outras situações, você pode, com um poço artesiano, naquela ocasião a demanda não era tão grande, portanto, os empresários se dispunham a perfurar o poço num contrato de risco, onde eles se dispunham a perfurar o poço e vender a água para a gente. Eu dizia, olha, a Sabesp pode ganhar 30%, 40%, né, delegando, abrindo um processo licitatório, as pessoas perfuram os poços, a Sabesp não investe nada e vai ganhar 40%, 30% só na venda da água, ao rotular a água como água da Sabesp. Naquela ocasião, essa premência não era tão grande, a preocupação não foi considerada. Mas, de qualquer maneira, hoje você vê como uma alternativa, o próprio Haddad fala nisso, e é uma alternativa viável. São Paulo tem água sim, né? Agora, precisa de maneira disciplinada, programada, né? Porque também me incomoda muito isso, né? Eu diria até, com todo o respeito que eu tenho pelo Júlio, eu acho que a vantagem de incluir no PAC é porque isso recebe recursos federais. Mas eu concordo com o nosso jurista, né? Abrir mão de licitação num país onde, com licitação, você já tem tanta porcaria feita, melhor não. Melhor já não. favorece tanto, né? Esses 40, só para registrar, esses 40% que o Milton Flávio se refere da Sabesp é pela utilização da rede de esgotos, né? A Sabesp Não, nesse caso não. É assim, é só na própria água, Zancopé. O poço era perfurado. Aqui no servidor público? No servidor público, ali era uma área de antigo Pedro pântano, Toledo, né? é isso? Isso, na Pedro Toledo, você tirava a água e nós pagávamos 30% menos, 35%, se não me engano, do que eu pagava pela água, né? E eu, inclusive, nunca gastei, em termos de volume de água consumido, o mesmo que a Sabesp me cobrava. Porque, provavelmente, entre o cano da Sabesp e o servidor, deviam ter perdas reais. É porque é um encanamento muito antigo. E como o poço era furado dentro do próprio IANSP, né, essa água era de qualidade, era usada, inclusive, para fazer hemodiálise e não tinha perdas. Portanto, eu nunca atingi o mesmo volume de água que eu pagava anteriormente para a Sabesp. Perfeito. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon. Conosco o subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio, advogado Paulo Iaz de Moraes, é conselheiro da OAB, o advogado economista e empresário Renato de Mateu, que é presidente do PSB em Rio Claro, o coronel PM Reserva Antônio Ferraz dos Santos. Eu repito, né, o coronel Ferraz, a última vez que estivemos juntos, ele era subcomandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano e nos já informou que no final do ano, eu digo desistiu, né? Foi um período fantástico na minha vida, mas a gente tem um novo O ciclo. senhor tem livros e tudo mais sobre segurança. Eu sou mestre em educação na área de acidentes, tenho alguns livros. Tem que trazer na próxima oportunidade. Acidente pra que a gente... é um problema de saúde pública no nosso país. Pois bem, vamos falar sobre geração de energia renovável no país. O incentivo à geração própria de energia em vigor há 2 anos ainda não foi suficiente para popularizar a adoção das fontes renováveis. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, só 255 clientes aderiram ao sistema que dá desconto para quem produz a própria energia e compartilha com a distribuidora. O número é o dobro do início do ano, mas ainda irrelevante frente aos 75 milhões de consumidores do país. Direto para você, Milton Flávio. Na verdade, essas coisas não aconteceram de forma adequada por falta de planejamento do governo federal. A primeira questão que precisa ser levantada é que, para que o cliente possa usufruir ou investir nessa direção, ele precisa ter a garantia de um retorno e de algum grau de economia, né? Não dá para imaginar que o cidadão comum queira investir para preservar o planeta. Deveria. Na Europa se faz isso, mas no Brasil essa cultura não existe.
E, infelizmente, Zancopé, quando a proposta foi feita, e ela era adequada, não se combinou com o CONFAZ e nem com as secretarias da Fazenda dos estados a não cobrança do ICMS, que passou a ser cobrado nas duas direções. Vou dar um exemplo. Você, na sua casa, coloca lá placas fotovoltaicas para gerar a sua energia. E você gera 100 quilowatts por dia. Estou dando um exemplo exagerado, né? Números redondos. Estou dando só para a gente ter uma ideia, né? O 100 quilowatts por mês, que seria o seu consumo, um pouco menos do seu consumo. Como esse consumo não se faz no momento da geração, parte dessa energia ela é despachada, entre aspas, ou ela é emprestada para a sua distribuidora. Como você está gerando uma energia, hoje você paga o ICMS dessa energia gerada. Bom, você emprestou para a distribuidora, à noite essa energia volta para você, porque você voltou para casa. E você gasta 150 quilowatts no mês. Em tese, você deveria estar pagando apenas e tão somente pela diferença, os 50 megawatts que você pegou da distribuidora, porque sem você fez a sua autoprodução. Hoje não. Você paga o ICMS do 100 que você gerou e dos 150 que você recebeu de volta. Isso inviabilizou o processo. Graças a uma iniciativa nossa, aqui em São Paulo, apoiada pelo MIDIC, pela Secretaria da Fazenda, e agora me parece que também Goiás entrou com uma proposta equivalente e talvez até mais adequada, esse programa, ou esse projeto, ou essa questão está em discussão no CONFAZ. Resolvido isso, eu posso dizer para você que, de uma maneira mais forte, você vai ter uma adesão ainda maior. A segunda questão que me parece importante e que o governo federal não teve a coragem de assumir é o leilão regional por fonte. Por quê? Porque, por exemplo, a energia eólica ela é muito barata no Nordeste, porque o vento lá é mais forte. Em compensação, você precisa fazer linha de transmissão para trazer energia do Nordeste até aqui. Nós sabemos que muitas das usinas ou das fazendas eólicas que foram lá construídas estão recebendo há muito tempo, algumas há mais de um ano, sem gerar nada. Por quê? Porque a transmissão não foi feita. Em compensação, em São Paulo, a energia custaria um pouquinho mais cara, porque o nosso vento é um pouco menor. O vento é mais fraco aqui. Sopra um pouco menos, é uma realidade. O que eu posso fazer? Né? E por outro lado, a nossa... Já fiz essa pergunta e repito. Sopra menos aqui em São Paulo. Nós temos uma velocidade de vento talvez 20% menor do que o vento que sopra no Nordeste, sobretudo no Rio Grande do Norte e no Ceará. Por outro lado, a nossa terra é mais cara. E você precisa competir com a sua utilização, que aqui é feita por uma agricultura muito mais consistente do que no Norte e no Nordeste, né? E, por outro lado, né, competir, inclusive, por exemplo, com a cultura da cana. Então, o empreendedor, ele quando vai alugar, ou ele vai comprar terra, ele está competindo com outras alternativas para o dono da terra, que são mais viáveis economicamente. Você paga um pouco mais caro. Na nossa opinião, né, esse tipo de investimento e esse, não diria subsídio, mas esse apoiamento, como foi feito no Proinfa, deveria ser feito nos estados. Como é que você resolveria isso? Fazendo o que São Paulo pretende fazer ainda no primeiro semestre do ano que vem, que é um leilão regional e por fonte. Né? Isso é uma coisa que pode resolver, pode ajudar, né? E São Paulo hoje já é reconhecido. Só para dar um detalhe, São Paulo não era sequer considerado no passado quando você falava em investimento fotovoltaico. No último leilão de reserva que a ANEEL fez, São Paulo só perdeu para a Bahia. Coronel? Não, eu estava ouvindo as considerações do nosso especialista e secretário responsável, Zacopé. Me veio à mente uma coisa nesse país, né? A seriedade com relação ao compromisso, ao contrato social. Quando se fala, por exemplo, em novas energias, né? Me veio o álcool, que não foi levado a sério, e tantas outras situações que não há uma responsabilidade política no país de quem faz a gestão. Me veio também o problema do gás, que foi transferido para as empresas e houve um problema federal lá com o grande fornecedor que não cumpriu o contrato. E as empresas ficaram na mão, por volta de 70%, 80%,
com relação ao gás. Então, o país não tem uma seriedade com relação à energia, principalmente aos concessionários, de fazer e de aplicar aquilo que ganha, ou pelo menos uma percentagem, na renovação. Você não vê esse tipo de coisa, essa política de responsabilidade. Paulo Ias? Eu só queria complementar na linha que o coronel colocou, essa questão com questão da energia, acho que nos falta o planejamento de longo prazo. Longo prazo. Na China, se planeja 50 anos. Eles pensam e planejam o que vão fazer daqui a 50 anos. Com isso, eles conseguem projetar e pensar um desenvolvimento orgânico e sustentável para toda a metodologia. Isso em porto, área de energia. E o que a gente vê aqui é que a coisa é tudo feita por moda, né? Coitado dos plantadores de cana-de-açúcar do nosso estado. Estão todos quebrados. Por quê? Porque abandonaram o projeto de uma energia renovável. Saiu da moda. E sem contar que transfere para o brasileiro, para o cidadão, a responsabilidade. Eles não cumprem, o governo federal, o estadual, quem quer que seja, não cumpre o contrato social. Né? Só querem a responsabilidade de quem paga a conta. Então, mas o grande problema é que se coloca trabalhando por ondas. Biodiesel. A gente ouve falar mais de biodiesel? E aqueles que arriscaram investimento, fizeram plantação, construíram as usinas de biodiesel, estão abandonados. Isso nos lembra do ciclo do ouro, o ciclo do café. O problema é que está muito curto de isso. História, né, doutor? Na verdade, a questão da energia está muito envolvida com a questão econômica também. Totalmente. O empresário ele não pode imaginar fazer investimentos na área de energia, que em regra são todos de grande escala, sem ter a segurança jurídica do seu cumprimento contratual. Então aí o doutor vai poder nos ajudar em relação a isso, mas o empresário ele precisa de segurança e o mercado funciona pela credibilidade. Mateus, você é jovem, mas quando o coronel fala de compromisso, havia uma propaganda carro a álcool, você ainda vai ter um. Mas eu me lembro, década de 90... Não, mas você medindo, fazendo essa mesma colocação, incentiva-se a aquisição do veículo e se investe muito pouco, por exemplo, no transporte. Isso é uma dicotomia total. Aí vem o biodiesel. Não, mas essa questão... Vai ter um ônibus desse. Essa questão que o coronel colocou, Zancopé, é muito importante. Eu vou dar 2 exemplos que me parecem fundamentais. Primeiro, quando se pensou no programa Pro Álcool, o Brasil não tinha um carro a álcool. Então, de fato, naquela ocasião, se pensou. Né? Se criou um programa e, a partir desse programa, você oportunizou, né, uma mudança tecnológica. Você comprou o carro importante. Álcool? Eu comprei, eu tive carro com mico na mão. Não, o meu carro é flex atualmente. Hoje, sim, aquele que tinha, você tinha que ter uma bombinha. Mico eu não digo, mas uma meia hora para fazer pegar, com certeza. De qualquer maneira, veja bem, a tecnologia foi sendo isso resultou num avanço tecnológico que colocou o Brasil e a indústria sucroenergética numa situação muito apropriada. São Paulo fez agora o que vocês estão nos cobrando. Nós temos um plano paulista de energia que olha a nossa matriz energética para 2020, né, e apontava para uma melhoria da nossa matriz renovável de 55% para 69%. É a matriz mais limpa do país. Só que, para que isso acontecesse, nós precisávamos ter a manutenção de uma política que vinha sendo executada no setor sucroenergético. Por quê? Porque 36% da nossa matriz depende do setor sucroenergético. Ora, na hora que o governo faz as bobagens que fez, né, que desqualifica o setor, e que as nossas empresas, as nossas usinas estão todas penduradas ou falindo, né, todo projeto, todo programa que São Paulo fez, corre risco. Não por falta de executar aquilo que nós planejamos, mas porque o governo não deu sustentação para o setor. Zancopé, só coloquei para dar uma pimentada na discussão. Com exemplar a colocação do secretário, maravilhosa, mas o nosso telespectador, o nosso ouvinte, quer saber, porque não existe realmente um compromisso, por isso da necessidade das reformas políticas, realmente um plano de governo, em qualquer nível que seja, ele tem que ter uma continuidade do outro que o sucede. Então, no país, nós não vivemos esse tipo de realidade. Então, pagamos a conta 2, 3, 4, 5 vezes. Quem paga é o empresário. Então, a colocação que eu fiz aqui do gás é um exemplo. O compromisso do outro país não foi cumprido. Aí o empresário ficou com mico, porque ele gerou, através do gás, a sua energia de consumo
na ordem de 70%, 80%, e o país que contratou e acertou o acordo com outro país não cobrou. Quem segurou a barra? O empresário. Então, ser empresário nesse país, ser produtivo nesse país, é muito difícil. Por isso a necessidade das reformas desse país. Coronel, por isso eu quero colocar, Zancopé, uma coisa importante, né, que as pessoas têm se esquecido de debater quando se fala da reforma política. Não é por outra razão que o PSDB é a favor do parlamentarismo. Veja bem, se vivêssemos num país parlamentarista, o estelionato eleitoral que foi praticado pelo PT nessa eleição, que prometeu e não cumpriu, ou melhor, fez o que disse que não faria. Nos primeiros 15 dias, tudo que a Dilma disse que não faria, ela fez. Aumentou os juros, aumentou a gasolina, enfim, tudo que não era para acontecer, que ela dizia que quem faria era o Aécio, ela fez. Num país parlamentarista, sabe o que aconteceria? Daqui a um mês nós teríamos uma nova eleição. Né? O parlamentarismo é quase um PROCON do governo. Né? O governo não cumpre, o governo não executa o que acordou com a sociedade em seguida, automaticamente, dá um voto de desconfiança no governo e muda o governo. Né? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito bem pensada. Não dá mais para você viver num país onde 15 dias depois de terminada a eleição, você assiste o governo fazer tudo o que disse que não faria, porque já ganhou a eleição. Eu preciso ir para um intervalo comercial neste instante. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O telefone à sua disposição, 5052-6622.
Nosso contato agora com Gisele Souza, setor de eventos da AFIPESP. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Vamos falar sobre a nova unidade de lazer no litoral. A AFIPESP conta hoje com as unidades de lazer distribuídas em São Paulo, Minas Gerais, número que está prestes a mudar. É isso, Gisele? Sim, Zancopé. E mais uma ação da diretoria executiva da AFIPESP, sempre pensando no bem-estar e lazer aos mais de 240 mil associados, ampliaremos muito em breve o atendimento em hotelaria no estado de São Paulo. Conta pra gente onde será a nova unidade. Devido ao alto interesse dos associados em mais uma unidade no litoral, a AFIPESP, com muito empenho, buscou um local que atendesse a todas as expectativas, e a cidade de Maresias foi escolhida, devido à sua beleza natural, com areias brancas e soltas, o verde intenso das montanhas e suas maravilhosas águas em tons azulados. E qual a localização exata da futura unidade? Maresias está somente a 180 quilômetros da capital do estado, uma ótima localização no litoral norte e apenas a 50 metros da praia. Teremos 40 apartamentos com aquecimento solar e uma infraestrutura planejada conforme modernas técnicas de sustentabilidade. A nova unidade de lazer da AFIPESP está em um lindo lugar. Gisele, quando estará disponível para hospedagens? O local onde funcionava um conhecido hotel na região passará por pequenas reformas para que seja estruturado de acordo com uma unidade de lazer. Estamos trabalhando para que tudo fique excelente o mais breve possível para receber os nossos associados em Maresias. Agradeço a Gisele Souza pelas informações sobre a AFIPESP e aqueles que acompanham o Gente que Fala. Gisele, grato, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e a todos os ouvintes. Vamos falar sobre o Natal Mágico. Estreia hoje em São Paulo o musical Natal Mágico, que retrata essa época de renovação e esperança. O espetáculo traz uma série de quadros musicais que levam o Papai Noel e as crianças ao mundo encantado de Cinderela, o Mágico de Oz, Frozen, a fábrica de brinquedos do Papai Noel e um presépio ao vivo. A montagem conta com 40 atores cantando ao vivo, entre eles 10 crianças, totalizando 70 personagens, 180 figurinos, 5 cenários e 100 metros de LEDs de altíssima definição, compondo o plano de fundo dessa época mágica. Natal Mágico em cartaz até 21 de dezembro no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, na Rua Turiaçu, 2100, Perdizes. Informações 4003-1212. No Gente que Fala hoje, o subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio, advogado Paulo Yass, conselheiro da OAB São Paulo, o advogado, economista e empresário Renato de Mateu, que é presidente do PSB em Rio Claro, o coronel PM da Reserva, Antônio Ferraz dos Santos, que até recentemente era subcomandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano. Um ano é recentemente ainda, coronel? Como? Um ano é recentemente? Eu diria que sim. Pois bem, para diminuir os gastos com o sistema carcerário e reduzir a superlotação em presídios, alguns estados brasileiros começaram a utilizar o monitoramento eletrônico de presos. Os detentos beneficiados poderão cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleiras. O Maranhão, estado que vem enfrentando uma grave crise no setor, adquiriu nesta semana 155 tornozeleiras que serão usadas pelos detentos em regime aberto. Paulo Yass. Bom, esse é um tema de que eu, na verdade, eu até escrevi um livro, na verdade é o segundo livro sobre o tema. A gente discute essa temática muito antes de se pensar nisso no Brasil. Essa lei não é muito nova, na verdade já tem quase 4 anos no Brasil, em que criou a possibilidade do monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira nos detentos. Mas a verdade é que os estados vêm aos poucos se estruturando para que possa ser efetivamente aplicado essa modalidade. Para você entender, no estado de São Paulo, a gente até tem essa possibilidade, mas ainda naquele regime do semiaberto, aquele que está em cumprimento de regime fechado e progride no regime da pena para o semiaberto, ele tem direito de sair para trabalhar, então ele passa a ser monitorado. Ou na saída temporária, famosas saídas de Natal, Ano Novo, esse também você tem uma quantidade no estado de São Paulo sendo monitorado. Mas participamos agora de uma comissão criada pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria de Administração Penitenciária. O doutor Lorival compôs essa comissão formada pela OAB, pelo Ministério Público, pela Polícia,
onde passamos a discutir a possibilidade de aplicação, e aí sim a economia para o Estado e para a sociedade, a possibilidade de aplicação do monitoramento eletrônico para aqueles presos que só são colocados na condição de prisão preventiva, para entender. Se eu estou respondendo um processo por algum motivo e por algum fundamento, o juiz entende que eu devo permanecer preso no curso do processo, então ainda não estou condenado, eu estou respondendo ao processo, criou-se a possibilidade, alternativamente, porque a prisão deve ser sempre a última ratio, porque é uma medida extremamente severa ao ser humano, a possibilidade para alguns tipos penais e para alguns tipos de situações, a possibilidade, em vez de você colocar esse cidadão dentro do sistema carcerário, que na verdade é a grande escola da criminalidade, você mantê-lo no regime de prisão domiciliar ou com limitação de horário e locais para ser frequentado, monitorado. Então você teria absoluto controle com custo, e aí, para vocês entenderem o que eu estou falando, um preso hoje no sistema penitenciário custa cerca de R$2.000 por mês. Esse é o custo que a sociedade paga para ter o cidadão encarcerado. E numa situação que você sabe que não recupera ninguém. Ninguém tem a ilusão que o sistema penitenciário... Não, mas a prisão não é uma escola. A prisão é para punir o cidadão. Não, o cara que vai para a cadeia está sendo privado da sua liberdade. Mas esse é um conceito medieval da pena. A pena tem esse caráter retributivo que você está me falando. É verdade, ela precisa disso. Mas isso, mais o princípio é esse. Mas mais do que isso, você precisa fazer com que esse cidadão, depois que ele cumprir a pena, que ele é esteja recuperado. Mas se você não fizer isso, sabe o que acontece? Isso vira um hospital que não cura ninguém. E o que acontece com o hospital que não cura ninguém? Ele superlota. É ou não é? Só um detalhe que me chama a atenção aqui. O Maranhão anuncia 155 tornozeleiras. Isso não é nada. Isso não é São nada. Paulo tem Estado. o quê? Olha, não vai dar para usar só com o pessoal do governo. Não vai resolver nada. Mas talvez eles estejam trabalhando, pensando nisso, no modelo experimental, porque o Estado de São Paulo também pensou essa modalidade. São Paulo tem quanto? Tem essa informação? Eu não tem sei essa informação. Para a modalidade da saída temporária do semiaberto, você tem hoje 4.900 pessoas sendo monitoradas de forma ordinária. Ordinariamente você tem essas pessoas. Esse modelo que nós criamos agora deve avançar numa primeira etapa para 6.000 pessoas. Então, nós estamos imaginando que, numa fase inicial, o Estado de São Paulo tem a possibilidade de monitorar eletronicamente, evitando que a pessoa seja presa e, portanto, tome contato com a grande criminalidade. Estou falando para aquele cidadão que, vamos supor, no acidente de trânsito, alcoolizado, que você tem, em vez de você ter ele preso, é melhor que ele fique monitorado, controlado. O furto, dependendo do cidadão, em vez de preso, monitorado. Ele pode roubar monitorado, é isso? Não pode. Ele vai ter que, no regime de prisão domiciliar, ele não pode sair de casa. Tá certo. Mas eu não estou falando do roubo, estou falando do furto. O furto é diferente do roubo. O roubo é o emprego de violência. Como leigo, eu uso o termo sem qualificação. É importante que o público saiba uma linha de procedimento. A política federal não quer ninguém preso. Esse é o fato, né? Diferente de uma política americana, por exemplo. Nos Estados Unidos tem 2 milhões de capacidade de ter gente presa em cárcere privado. E mais 2 milhões de espaços vazios para colocar mais 2 milhões. No Brasil não é assim. A política federal que colocou, são linhas de procedimento, é colocar gente na rua, não prender ninguém. Porque prender custa caro. 2.000 é para manter o indivíduo, só que ele também recebe um salário, a família dele recebe. Então, não prender ninguém, isso gera impunidade. É um problema sério, eu vivi isso 37 anos na minha profissão. 100.000 homens e mulheres da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prende, leva na delegacia e o indivíduo sai muitas vezes na frente do policial, porque tem toda a ordem administrativa e funcional, a burocracia. O indivíduo sai antes. Quando chega lá, já tem meia dúzia de advogados para receber aquele indivíduo. Então, existe toda uma legislação, há necessidade de uma reforma política, como o nobre companheiro colocou. Os presídios são escolas de formação criminal. Tem que pensar, sim, porque qualquer um pode cometer um crime. Qualquer um de nós pode cometer. Você pode atropelar alguém e essa pessoa morrer, você cometeu um homicídio. Se ele foi qualificado ou não, se ele foi culposa ou não, aí é outra situação. Mas qualquer um de nós, numa discussão familiar, empurra a pessoa bate a cabeça, essa pessoa morre,
Todos nós podemos cometer um crime e ir para uma situação, um presídio, a exemplo dos que estão aí. Então, custa caro, os estados não querem em fazer um investimento, não dá retorno político, não tem toda uma situação de acompanhamento do presidiário, então não tem uma reeducação, então vira terra de ninguém. É isso que o nosso telespectador, o nosso ouvinte sabe disso. A impunidade gera uma série de consequências que nós assistimos. Matheus? Eu primeiro estou curioso aqui, doutor, para te fazer uma pergunta. O critério vai ser, o principal critério para a utilização vai ser o regime de pena, o principal critério vai ser a primariedade, o principal critério, e aqui eu estou falando aqui como um advogado que não atua na área, sou mais empresário até do que advogado. Para que a gente possa entender também um caráter de justiça em cima dessa nova manutenção aí de pena, né? Na verdade, você tem vários critérios a serem observados para a possibilidade de aplicação do monitoramento eletrônico. Entre eles, o tipo de crime que você cometeu. Então, para crimes onde você tem a pena superior a 8 anos, você não vai ter a menor hipótese de aplicação do monitoramento eletrônico. Por isso que a gente fala, o monitoramento tem um grande proveito para o sistema carcerário e para a sociedade, para esses crimes de pequeno potencial ofensivo, de menor tamanho. Primariedade não é considerada? Não, a primariedade não será necessariamente condição para a possibilidade de aplicação do monitoramento eletrônico. Sim. Veja, a pessoa monitorada não é que ele vai ficar andando pela rua, não. Sim. Ele tem que ficar numa condição de prisão domiciliar. Né? E eu participei já em outros países e fui conhecer como isso funciona em outros países. E esse modelo, se bem aplicado de forma correta, você tem um resultado fantástico. Porque assim, Paulias, o cidadão... você colocou a palavra correta. Estamos falando do Brasil. Funciona? Eu acho que funciona. Escuta, você acha? Eu acho que funciona. Veja, eu vou te dar como exemplo. O Estado de São Paulo já faz monitoramento eletrônico de pessoas na saída temporária. E o resultado é positivo. O índice de pessoas que deixam de regressar ao sistema quando saem para o trabalho ou na saída temporária é bem menor do que aquele que não sai sem estar monitorado. Então é sinal do quê? Está funcionando, ok? E aí, assim, a gente precisa acreditar que as pessoas podem fazer coisas sérias e não achar que lá fora fazem melhor que a gente. A gente precisa fazer igual. Eu sou absolutamente favorável e eu diria que o Dr. Paulo falou por mim. Né? Eu acho que a coisa mais importante, Zancopé, é essa visão que foi colocada pelo coronel também. As nossas cadeias, mais do que masmorras, eu diria que não são escolas, são universidades do crime. E na falta de alternativas, né, ou de penas alternativas que não podem ser aplicadas, porque você não tem o controle para restringir ou para impedir que esse cidadão que está em conflito com a lei, né, você acaba colocando ele na cadeia. Eu sei que num país violento como o nosso, em situações como as que vivemos hoje, há uma tendência natural da sociedade de rejeitar e de encarar o cidadão em conflito com a lei como um bandido irrecuperável. O coronel falou bem, né? Nenhum de nós está livre de um acidente. E eu digo isso, né, como médico que sou, né? Quantas situações de risco eu passei no exercício competente da minha profissão. Na própria residência, né, um indivíduo, às vezes, alcoolizado, no decorrer de uma festa, não precisa ser um alcoólatra, mas naquele momento, às vezes até numa festividade, ele pode se exasperar, agredir, não precisa matar, não. Ele pode machucar uma pessoa. Nesse momento, se você não tiver essas alternativas, ou o indivíduo que foi numa festa, foi num casamento da filha, voltou dirigindo porque é um hábito arraigado na população, foi pego numa blitz, né, fez o exame, ou houve um acidente, não estou aqui defendendo esse tipo de situação, mas você não conserta isso, você não resolve isso, né, prendendo o indivíduo. Então, nos países desenvolvidos, você tem alternativas. Você oferece ao cidadão como castigo, né, como pena, penas alternativas que, na verdade, contribuem muito mais com a sociedade do que a reclusão, que não constrói, não ajuda e onera o Estado. Então, eu só sou totalmente favorável, acho que nós não podemos perder a perspectiva de que a prisão é punição, mas o desejo de uma sociedade evoluída é que esse cidadão possa voltar ao convívio social, né, e voltar a ser um indivíduo produtivo. Né? Então, eu acho que isso é muito bom,
comemoro que São Paulo esteja fazendo isso e, sobretudo, fazendo isso ouvindo aqueles que têm competência. Né? Não é uma decisão draconiana, uma decisão unipessoal de um governador ou de um secretário. Só para deixar isso bem claro, porque as pessoas não ficam com uma sensação errada. O crime cometido mediante violência, esses crimes que na verdade preocupam a sociedade, porque a grande tensão social, especialmente nas grandes cidades hoje, é o roubo, é o latrocínio. Não dá para imaginar que o monitoramento vá ser aplicado em qualquer hipótese para esse cidadão. Não tem hipótese. É nesse caso específico coronel, que eu referi aqui a prisão... Você não tem essa hipótese. E aí, também vamos ser francos, temos um problema também sério com relação aos crimes cometidos mediante violência, e aí vamos de novo a esses dois tipos penais que mais deixam a gente aflito, o latrocínio e o roubo. Por que eles não deixam tão angustiado e ele só cresce a cada mês? Porque o índice de solução desse crime, não só em São Paulo, isso é quase que geral, a gente faz a análise das grandes cidades, isso é um problema epidêmico das grandes cidades hoje. O índice de solução da Polícia Civil, e não é a Polícia Militar que vai resolver isso, é a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, é de 5%. Eu costumo dizer o seguinte, o criminoso, quando acorda de manhã, ele não pega o Código Penal, vou ver aqui qual é o crime que é mais fácil, não, esse aqui a pena é pequenininha, 2 anos só, então eu vou nesse. Não é isso, ele faz análise de risco. Ele flui de um crime para o outro. Se o roubo, a chance de ser eu pego é pequena, eu vou nesse. Não tem uma época que estava uma loucura de pessoas sendo sequestradas? Porque não estavam conseguindo arranjar solução. A polícia se organizou, criou uma delegacia especializada, a verdade é que a iniciativa privada ajudou e formatou essa delegacia e aparelhou ela de forma correta. O que aconteceu com o índice desse crime? Despencou. É assim que se resolve o crime. Então, para crimes dessa natureza, latrocínio e o roubo, e aí, meu secretário, o nosso governador vai mal nesse tema, hein? Vai mal, porque talvez ele nunca tenha entrado numa delegacia. Porque quem entra numa delegacia e vai numa sala de investigação, só por Deus ele vai achar um autor de um roubo ou de um latrocínio. Porque lá só você vai encontrar uma mesa e uma cadeira. Eu ouvi muito debate sobre a criminalidade nas eleições, mas ninguém conseguiu falar isso. Precisa aparelhar as delegacias de forma correta, com os instrumentos investigativos de primeiro nível. Senão esses crimes, e que na verdade não deixam aflitos, porque assim, qual é a certeza que eu tenho hoje, ao sair da minha casa, se eu não tiver num carro blindado, que eu volto para casa? Aí você inverte a situação que o coronel se referiu, né? É isso? Você é vítima. Eu sou a vítima, eu sou da sociedade sentindo... Não, mas hoje... Não, eu estou citando o exemplo e aí, que o senhor colocou o problema a não está no nível de encarceramento, que estamos prendendo, mas não é esse o problema. O problema é outro, é que nós não estamos conseguindo dar resposta a esse nível de criminalidade. O que eu quis colocar, se me perdoe, Zancopé, os companheiros e os nossos ouvintes, telespectadores, é que a discussão ela é mais lá em cima. Claro que toda a tecnologia ela é bem-vinda para a gestão desse problema da carceragem. A exemplo da tornozeleira, o áudio, ou seja, ouvir o presidiário sem precisar movimentá-lo, que é um custo tremendo, onerando o homem, equipamentos, uma série de riscos para a população que ele vai se deslocar. A tecnologia é maravilhosa, mas eu acho que nós devemos discutir, e gente que é especializada e que tem poder de decisão, os nobres, os juristas, a reformulação do Código Penal, que é da década de 40. Então, toda essa análise, e na minha discussão eu coloquei de imediato, essa é uma política federal de não encarceramento. Então, essa política federal de não encarcerar é uma política que precisa ser analisada. Também não é verdade isso. Isso acontece. O Brasil já é o 4º país no mundo em nível de encarceramento. Não, nós temos... só perdemos para os Estados Unidos, China e Não, Rússia. vamos lá, nós temos 400 né? mil presos encarcerados. 750 mil presos no Brasil. Esse é o número último oficial. Eu tenho 400 mil. Então, eu dei o exemplo dos Estados Unidos, que tem uma política diferente. Eu só queria falar como um médico só. Eu preciso ir para um outro assunto aqui mas urgente. só como médico, 2 segundos. O né? diagnóstico. Mais do que o diagnóstico, eu acho que fazer a prevenção. Né? Não criar Concordo uma política plenamente. adequada, geração de emprego, qualificação de mão de obra, oportunidade para o jovem, que com certeza, com isso, muito mais do que com tornozeleiras e cadeias, nós vamos diminuir o problema da criminalidade e da violência no Brasil. É que eu quero, rapidamente, com o Di Matteo, que é economista, me deu um cenário pouco tempo para você. O que acontece hoje na nossa economia que preocupa? Tudo o que está acontecendo envolvendo a Petrobras. O mercado sofre e graves consequências? Acredito que não. No mercado como um todo, não. O problema do mercado é que ele funciona na base da confiança.
Nós acreditamos no mercado, nós aplicamos no mercado. Ou seja, nós fazemos primeiro uma oferta para o nosso ouvinte entender. Nós temos uma empresa, essa empresa precisa se capitalizar. O que ela faz? Ela lança ações ao mercado e aí você fica proprietário de um pedacinho daquela empresa por esse primeiro lançamento de ações. Depois, as ações começam a ser comercializadas entre os novos proprietários através da Bolsa de Valores. Essa é uma visão bem rápida do que está acontecendo. O que está acontecendo com a Petrobras? Quando você vê envolvimento de uma dessas empresas que está dentro da Bolsa e a principal em participação no Bovespa, com tantas acusações, o que vai acontecer com o preço das ações? Então, o preço das ações vai despencar. Despencando. E vai despencar. Porque os donos dessas ações falam, olha, tem um pedaço de uma empresa que não é séria. Se ela não é séria, eu não quero ter um pedaço dessa empresa. Ela não vai me dar o lucro necessário, eles estão gastando meu dinheiro de forma errada. Esse é o pensamento do investidor. Por que eu digo que pode ser que isso não atrapalhe tanto? Porque o mercado não se resume a Petrobras. E você me perguntou do mercado, não da Petrobras. Agora, vai atrapalhar a empresa Petrobras? Vai, com certeza vai. O primeiro ponto da empresa Petrobras que nós temos que corrigir é uma política empresarial de governança corporativa dentro daquela empresa. A Petrobras ela é alvo de políticos não faz só 10 anos. Ela é alvo de políticos há muitos e muitos anos. O que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, o primeiro caráter de seriedade que nós vamos enxergar dentro da Petrobras é que aquilo lá se transforme realmente numa empresa e não numa extensão do governo federal, que é isso que a gente vê. E, principalmente, numa extensão do governo federal loteada, que é isso que a gente vê também. Perfeito. Carlos do Tatuapé, as perguntas daqueles que ligaram. Uma matéria recente diz que a maioria dos poços da cidade são clandestinos. Quais os riscos dessa água e do aumento das perfurações do solo na cidade em busca de água? Milton Flávio, secretário de Energias Renováveis, é possível responder isso? Não, tudo que é clandestino, que não é regulado e que não é fiscalizado, é um risco para a população. E também não tem como dimensionar. Não tem como dimensionar. Você pode ter uma estimativa do que acontece, mas eu acho que essa é uma alternativa que pode minimizar o problema no estado de São Paulo e no próprio Brasil, por conta do aquífero. Agora, tem que ser feito de maneira absolutamente controlada. Marcos do Butantã, também para você, Milton Flávio. O senhor teria a informação se durante a última campanha eleitoral, o governador Alckmin comunicou que após a eleição iria majorar 2 vezes as tarifas da Sabesp? Olha, não acredito que ele tenha antecipado essa informação, mas se esse cidadão tem mais do que 10 anos de idade, ele deve o Marcos do Butantã, ele deve saber que a cada ano, até por uma questão que eu diria de regulamentação ou de regulação, os preços são reavaliados pela Arcesp, que é a Agência Reguladora de Águas e Energia do Estado de São Paulo. O último aumento foi em dezembro do ano passado. Era de se esperar, como o Papai Noel também acontece, que nesse dezembro essa avaliação fosse feita e será feita. Paulo Iaz, Mariana de Moema. É comum o caso de presos que, mesmo com a tornozeleira, voltem a cometer crimes sem que a polícia saiba? É possível, eu diria? É possível, na verdade. Mais para esses presos que saem na saída temporária, é possível, mas tem uma vantagem nisso, né? Se ele cometer o crime, fica o rastro, porque vai saber exatamente onde ele estava e tal no monitoramento, horário. Então, você vai identificar que o autor do crime efetivamente foi ele. Então, o controle para identificar a autoria do crime... É possível identificar que é o GPS, né? O autor do crime passou por lá. O ali estava naquele momento, naquele local onde aconteceu o crime. O Milton Flávio, eu me antecipei, mas o Jaime do Jardim Bonfilhori está aqui. Ele pergunta por que, após a privatização da malha ferroviária paulista, os trens de passageiros de médio e longo percurso foram extintos. Olha, essa não é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil, né? Infelizmente, o modal que nós escolhemos erradamente foi o modal dos transportes rodoviários. Infelizmente, né? No mundo inteiro não foi assim. Mas essa não foi uma escolha de São Paulo. São Paulo, na verdade, o que fez foi privatizar uma rede. Essa rede, inclusive, passou depois para a rede federal e esse controle não é mais nosso. Não compete ao Estado de São Paulo cobrar
providências que não são mais de nossa responsabilidade. Eu diria você que os ingleses não financiavam campanhas eleitorais como os suecos e alemães. Provavelmente, provavelmente. Carla da Vila Maria, de Mateu. A Carla da Vila Maria pergunta a você por que de alguns anos para cá várias empresas e fábricas saíram do estado de São Paulo, indo para outros estados, principalmente Nordeste. Guerra fiscal. Ponto. O que nós temos, explicar para o ouvinte, um estado disputa com outro em termos tributários. Quanto eu vou dar de desconto para você poder funcionar? Esse é o resultado dessa saída de empresas do estado de São Paulo, além, obviamente, de necessidade de estar mais próximo, dependendo do caso da empresa, do seu mercado consumidor. Então, isso pode fazer também, além da estratégia fiscal, parte da estratégia mesmo de mercado consumidor da empresa. De Mateu, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Prazer sempre meu. Zancopé, prazer estar com você, prazer estar aqui, os ouvintes sempre com perguntas ótimas e aqui os colegas, muito obrigado pelas aulas aqui. Coronel Ferraz, muito bom revê-lo. Obrigado a todos pela participação, os telespectadores, ouvintes, muito obrigado pelo convite. Milton Flávio, sempre muito agradável recebê-lo no Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade, vou pedir para o Demateu levar um abraço para a minha família lá em Rio Claro, dizer que a gente tem muito orgulho do que eles fizeram e fazem ainda por São Paulo. Será dado. Paulo Yass, como é que a gente tem acesso a este livro? Monitoração eletrônica, verdade, probation, pelo site. Probation, como é que é? Você tem probation, na verdade, é uma palavra em inglês, não tem tradução para esse termo, na verdade seria condicional, mas não é correto, então ele manteve a linguagem originária. Só pelo site. Se colocar o nome do livro, colocar Paulo Yass de Moraes, tem lá o link que vai dizer como é que compra o livro e tem livro para ler. É interessante. Grato pela Eu que agradeço o convite, os companheiros de mesa. Obrigado pelo debate. Muito Talvez, bom. me desculpe se excedi um pouco aqui, mas aqui às vezes a gente é meio apaixonado pelo tema e exagera. O coração às vezes fala mais alto que a cabeça. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na técnica, na pauta, José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê, na direção da Altivia, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.